paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos adultos, onde nós vamos estudar sobre o seguinte assunto: não retribua pelos padrões humanos. Vamos compreender a partir da ótica do reino de Deus a respeito desse assunto tão importante da aula de hoje. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos. Olha, já somos uma comunidade de mais de 100 mil alunos para a glória de Deus e você pode fazer parte também dessa turma e família abençoada. Deixa aí teu comentário, teu hashtag glória a Deus, participando conosco nessa ministração, também o teu likezinho é importante para a gente aqui. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. E é claro que todo esse material está disponível para você no link na descrição desse vídeo, onde você encontra as nossas classes organizadas para você acessar, navegar e ficar à vontade aprendendo um pouco mais a respeito de Jesus. Também, se você é professor da classe dos adultos, olha, nós temos um recurso especial para poder te ajudar. É o Facilita EBD, onde você encontra o esboço da minha aula, da aula que eu preparo, o meu rascunho, onde você tem acesso a esse material em PDF. Também você tem acesso ao nosso PowerPoint, onde você pode utilizar esse material e dinamizar as suas aulas na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, poupando também o teu tempo. Quem se torna assinante, a nossa assinatura ela é trimestral, tem o benefício de receber alguns bônus, como o nosso workshop de pregação que está imperdível, o nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, assim como, gente, o nosso curso de discipulado e evangelismo, que vale muito a pena para você aprender um pouco mais em Jesus. Olha, as nossas propostas estão no comentário abaixo, no link na descrição, vale muito a pena você dar uma olhadinha, que Deus te abençoe. Então vamos lá, vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em Cristo Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos adultos, onde nós vamos trabalhar sobre um tema muito importante: não retribua pelos padrões humanos. É importante você iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas que a própria lição já traz para a gente. Primeiro é o textuário. Você precisa ler o textuário. E o textuário se localiza em Levíticos, capítulo 19, versículo 18. Apresenta também a verdade prática para os teus alunos na Escola Bíblica Dominical. É importante você fazer essa leitura. E a leitura bíblica em classe de hoje se localiza no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos agora 38 ao 48. Nós vamos analisar esse texto hoje passo a passo com você, aprendendo um pouco mais a respeito da visão do reino de Deus na ótica de Jesus. Hoje nós vamos estudar na Escola Bíblica Dominical a respeito do termo vingança. Vamos aprender que a Bíblia destaca para a gente que a vingança ela pertence ao Senhor e não cabe ao cristão, então, agir em vingança. Vamos perceber que esse termo vingança pode ser trabalhado também tanto no Antigo como no Novo Testamento. Conforme Russell Shedd, esse termo vingança ele aparece no Antigo Testamento e aparece também no Novo Testamento. Duas palavras nós vamos encontrar aqui. Vamos encontrar inicialmente no Antigo Testamento o termo Nakan, onde se refere à vingança, que aparece então 47 vezes no Antigo Testamento. E vamos encontrar também o termo Nakar, que traz essa ideia de vingança também no meio da guerra, e pode aparecer também 22 vezes só no Antigo Testamento. Então nós encontramos o sentido aqui do Antigo Testamento trabalhando a vingança sendo realizada pelas próprias mãos de um indivíduo só, e a vingança sendo realizada por meio da batalha, por meio da guerra no Antigo Testamento. Nós encontramos essas referências dentro da Bíblia, e nesse sentido nós vamos perceber, por exemplo, para a palavra nakar, que traz essa ideia de vingança sendo realizada com as próprias mãos. Ela aparece em Gênesis capítulo 4, versículo 15. Ela aparece em Deuteronômio 32, 35. E há diversas referências que confirmam isso.
Para a palavra nakar, que traz essa ideia de vingança no meio da guerra no Antigo Testamento, nós vamos encontrar então referências em Juízes capítulo 11, 36, Salmos 94, 1 e diversas outras referências no Antigo Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, nós vamos encontrar também duas palavras que trazem esse sentido de vingança. A primeira palavra é dik, que traz esse termo no sentido agora de justiça. Então, no Novo Testamento, já traz a ideia de palavra que traz esse sentido de justiça ou vingança. Como é que essa palavra pode ser trabalhada? Ela é trabalhada, então, nessa visão de ser uma justiça realizada por intermédio dos homens. Nós vamos encontrar isso lá em Atos capítulo 28, versículo 4, vamos encontrar em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, também trazendo essa ideia de verdadeira justiça. Nós vamos encontrar também outra palavra, ekedixis, que traz essa ideia de vingança completa, já no Novo Testamento. Esse termo ele é usado no Novo Testamento em algumas referências, destacando então que a vingança ela pode ser realizada de forma completa. Lucas capítulo 18, versículos 7 e 8, nós vamos encontrar em Atos capítulo 7, versículo 24 e diversos outros textos no Novo Testamento que confirmam a respeito dessa vingança completa. Quando nós olhamos então para o Antigo Testamento a respeito dessa ideia de vingança, nós percebemos então essa ideia do vingador e a vítima, ou do vingador da vítima aqui. Isso é visto presente no Antigo Testamento. Se você observar Números capítulo 35, versículo 19, você vai perceber muito bem que a Bíblia dá base para aquele que é familiar de uma vítima poder então se vingar a respeito do que aconteceu com ela. Então, no Antigo Testamento você vai ver essa ação muito presente aqui. Só que nós estamos estudando o novo que traz essa ótica agora dessa visão do reino de Deus e como Jesus interpreta então essa visão da vingança que já era trabalhada no Antigo Testamento. Você precisa ter essa noção. Russell Champlin ainda destaca que a vingança também era realizada nesse sentimento ou no sentido de poder punir a ofensa contra aquele que se sentiu ofendido para satisfazer então a justiça. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vai perceber muito bem essa aplicação da vingança presente nas páginas do Antigo Testamento. A vingança era realizada através de algumas maneiras. Primeiro, pelo ato da ira humana, motivando então a uma ação, a essa prática de vingança. Isso está presente lá em Provérbios, capítulo 6, versículos 34, Isaías 59, 17, 63, 4, Naum, capítulo 1, versículo 2. Então você já vê o primeiro ato da vingança, que ele é atribuído então à ira humana, a uma ação humana. Você vai encontrar também o ato da vingança sendo como uma ideia de punição de pecado. Você vai perceber isso também no Antigo Testamento, uma ofensa bastante grave. Então, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar essa ideia de vingança, uma vingança agora da parte de Deus pela punição do pecado. Levítico, capítulo 26, versículo 25, traz isso. Salmos 99, versículo 8, traz isso. Lucas 21, 22 também destaca isso para a gente. Você também vai encontrar a ideia agora de vingança no Antigo Testamento também vista como justiça de Deus. Então, a vingança no Antigo Testamento também pode ser trabalhada como a justiça do próprio Deus, que demonstra então a sua fidelidade para aqueles que são fiéis e demonstra então a sua justiça, a sua vingança contra aqueles que são infiéis. Você vai perceber isso em Juízes 11, 36, Salmos 94, 1 e diversas outras referências no Antigo Testamento que demonstram que o Senhor é vingador. Salmo 58, versículo 10, Jeremias 11, 20, você vai perceber isso. Nós vamos perceber também outro detalhe bíblico nas páginas do Antigo Testamento a respeito da vingança, é que quem procura a vingança, na visão bíblica, muitas das vezes quer punir aquele que praticou uma ofensa e punir essa pessoa com ódio, com ira. Então essa vingança não é aplicada de maneira justa aqui. Nós também vamos perceber que somente Deus tem o direito de se vingar.
Ou seja, somente Deus tem o direito de aplicar a verdadeira justiça, a punição correta a partir da ótica do Antigo Testamento. A gente também percebe, analisando a Bíblia, que a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus, a partir da ótica do reino de Deus, nós aprendemos agora a perdoar e praticar o bem, conforme está escrito em Romanos, capítulo 12, 17 a 21. Desse modo, nós aprendemos, a partir da ótica bíblica, que Deus age aplicando a vingança, que isso pertence a Deus, e ele age aplicando a vingança de 3 maneiras. Você pode até tomar como anotação. Primeiro, quando o próprio Deus é aquele que aplica a vingança. É Deus que age aplicando a vingança. Isso tem base. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, Salmos 94, 1 e 2. Então você vai perceber que Deus aparece em primeiro lugar como aquele que aplica a vingança, essa vingança justa, real e punitiva. Em segundo lugar, você vai perceber também que quando Deus estabelece ordem ao seu povo, o seu povo pode ser um instrumento de aplicar a vingança. Então, no Antigo Testamento, você percebe que o povo de Deus também, como instrumento de Deus, aplicava essa vingança. Isso está presente dentro da Bíblia. Em Números 31, 3, você vai encontrar também em Josué 22, 23, o povo de Deus sendo instrumento de juízo de Deus para aplicar a vingança. E você vai perceber também, em terceiro lugar, que Deus também ele utiliza qualquer outro meio para aplicar a vingança, ou seja, a sua justiça, quando o seu povo está em pecado. Isso tem base bíblica em Daniel capítulo 1, versículo 1. Quando Deus levantou a Babilônia como um instrumento de justiça, um instrumento de vingança contra Judá que estava em pecado para punir o seu próprio povo. Aqui nós percebemos a base bíblica e 3 maneiras como Deus age nessa visão do Antigo Testamento sobre a vingança, ou seja, sobre a justiça. Porém, aqueles que são guiados por Jesus, que são verdadeiros discípulos de Jesus, como você que está me assistindo, eles não são guiados pelo sentimento de vingança. Muito pelo contrário, eles entendem que Jesus ele veio para trazer para nós um propósito agora especial, um propósito especial para as nossas vidas. O que Jesus veio fazer? Jesus veio, em primeiro lugar, resgatar a humanidade do poder de Satanás. Lucas capítulo 19, versículo 10. Aqui nós percebemos que aquele que é motivado somente pelo movimento ou pelo desejo de vingança, ele acaba sendo escravizado pelo inimigo. Então Jesus vem para nos resgatar desse sentimento. Em segundo lugar, nós percebemos também que Jesus também veio com o propósito de dar a sua vida em resgate da nossa para nos comprar de volta para Deus. Nós éramos inimigos de Deus, alvos da vingança de Deus, porém Jesus veio com um propósito de nos resgatar agora para Deus. Por que eu estou falando alvos da vingança de Deus? Alvos da ira de Deus, pelo fato de estarmos em pecado. Mas Jesus agora, por plano de Deus, nos resgata de volta para Deus. Você vai perceber isso em Mateus capítulo 20, versículo 28. Aqui também nós vamos aprender que Jesus também vem com outro propósito de destruir então as obras de Satanás em nossas vidas. Nós estávamos escravizados, agíamos pela ira, pelo ódio, pelo sentimento de vingança, e Jesus veio para destruir essas obras de Satanás no nosso coração e nos dar nova vida. Você vai ver isso em 1 João capítulo 3, versículo 8. Jesus também veio para nos dar agora a vida eterna. Está presente em 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12. Jesus também veio com o propósito agora de nos dar um novo nascimento. Então, aquele que nasce de novo, ele não é guiado pelo sentimento de vingança, mas ele faz parte da família de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Jesus também veio com o propósito agora de nos resgatar em comunhão com o Pai. Nós éramos filhos da ira, agora através de Jesus temos comunhão com o Pai, somos livres da vingança de Deus. Isso está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 3. Eu espero muito que você entenda que você agora faz parte da família de Deus, é guiado por Jesus, é discípulo de Jesus, que essa palavra mova você, que você seja um instrumento de Deus,
para explicar exatamente a respeito da nova vida que o cristão tem, que não é guiado pelo sentimento de vingança, que é guiado pela presença de Deus, e que essa aula seja edificante para a vida dos teus alunos. E já avançando, se eu estou ajudando você, deixa teu comentário aí. O primeiro ponto da nossa lição trata então sobre o seguinte assunto: a vingança e a natureza do reino. Pega isso, nós estamos estudando agora sobre a visão do reino e esse sentimento de vingança e o que o reino de Deus trata. Eu já estou dizendo para você que nós temos nova vida no reino, então nós não somos guiados pela velha natureza que é guiada pela vingança, pela ira, pelo ódio, pelo pecado. Somos livres em Jesus. Quando nós estudamos a respeito do reino de Deus, nós descobrimos que não há espaço nenhum para vingança, para o sentimento de ódio, porque Jesus veio nos mostrar a natureza do reino de Deus. E qual é a natureza do reino de Deus através da ótica de Jesus? Ele nos mostrou aqui o amor de Deus. Está presente em 1 João, capítulo 4, versículo 9 e 10. Ele nos mostrou também o poder de Deus. A partir da ótica de Jesus, eu passo a conhecer agora o poder de Deus. E esse poder de Deus, ele atua de algumas formas em nós. Você pode até anotar. Ele atua em nós curando exatamente as nossas enfermidades. Isso está presente em Mateus capítulo 4, versículo 24. Ele atua em nós expulsando exatamente os espíritos malignos. Está presente em Marcos 1:34. Ele atua em nós também realizando milagres em nossas vidas, na sua vida também. Marcos capítulo 4, 37 ao 41. Ele atua também trazendo vida, ressuscitando os mortos. João capítulo 11, versículos 43 e 44. Jesus também veio mostrar para a gente exatamente essa visão do reino. Ele compartilhou conosco os seus sofrimentos e ele não agiu com sentimento de vingança, mas agiu com sentimento de amor. Isso é a ótica do reino de Deus. Isso está presente em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Jesus também morreu por nós na cruz do Calvário. Morrendo por nós na cruz do Calvário, no madeiro, ele nos dá a nova chance. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Jesus ressuscitou dos mortos por nós. E ressuscitando dos mortos por nós, ele está demonstrando então a visão do reino de Deus. Está presente em Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 6. Jesus também abriu a porta do céu para você. Está presente em Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 22. Você vai perceber que em Hebreus, Deus então traz para você essa porta do céu aberta, essa nova ótica do reino de Deus. E analisando isso aqui, o primeiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto: a lei de Tailão. O que é isso? A lei de Tailão. A gente passa a pesquisar e descobre que essa lei era uma lei que regia o Antigo Testamento. Russell Champlin, ele destaca o seguinte, que essa lei de Tailão vem exatamente de uma palavra latina, que é lex de Tailons, que traz esse sentido de lei do tal. Essa lei regia então o Antigo Testamento. Ela é tão antiga quanto aos 10 mandamentos aqui. O princípio dessa lei é bem simples. Aquele que lhe ofendesse deveria então ser punido da mesma maneira. É aquela lei que defendia esse exemplo de vida por vida, olho por olho, dente por dente. Você tem essa base em Êxodo capítulo 21, versículo 23, Levítico 24, 19 e 20, Deuteronômio então 19, 21. Você vai perceber que essa é a lei que rege o Antigo Testamento. Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Nesse sentido então que aquele que ofende você deve também receber a mesma ofensa. Só que na ótica do reino de Deus isso é diferente, isso muda. Porém, a gente precisa compreender a visão do Antigo Testamento. Essa lei permitia que qualquer indivíduo pudesse, então, tomar a justiça com as próprias mãos. Qualquer pessoa deveria punir aquele que lhe ofendesse com as suas próprias mãos. Você vai perceber que essa lei alcança também os dias de Jesus. E Jesus, então, interpreta essa lei agora a partir da ótica do reino de Deus. A partir da visão, então, do pastor Osiel Gomes, que é o comentarista da lição, ele destaca que os fariseus pegaram essa lei e interpretaram essa lei de forma errada, usando essa lei para o seu propósito pessoal, para justificar, então,
retribuição da vingança, justificar então exatamente aquilo que eles faziam para satisfazer o seu próprio desejo. Aqui você vai perceber que no Novo Testamento isso acontece muito. Então eles pegam essa visão da lei e interpretam de qualquer maneira. Nós podemos perceber que, como cristãos agora, sendo guiados pela ótica do reino de Deus, a nossa vida e visão é diferente dessa interpretação. Pois nós podemos vencer esse sentimento de vingança entendendo agora que nós temos nova vida com Jesus, retribuindo a vingança agora a partir da ótica do reino de Deus com amor. Isso demonstra que passamos a entender que todas as pessoas então refletem a imagem de Deus. Então eu olho para o próximo, mesmo sendo esse meu próximo, aquele que me ofende, aquele que se declara meu inimigo, mas a partir da ótica do reino de Deus, o que prevalece agora não é a ação de punir o outro que me ofendeu, mas o que prevalece agora é o perdão. E essa graça do perdão é compartilhada porque nós recebemos esse perdão através do amor de Deus em Jesus. Pois passamos a entender que Deus ama então todas as pessoas, pois todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, como está escrito em Romanos 3:23. Mas Deus nos resgatou, nós fomos perdoados em Cristo e recebemos então nova chance. Colossenses 3:13 dá base para isso. Nós entendemos agora que Deus nos deu o perdão e devemos ser agentes de perdão, oferecer o perdão também para aquele que nos ofendeu, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 6. Portanto, nós entendemos que em Cristo agora, na ótica do reino de Deus, Cristo nos ofereceu pela vontade de Deus 3 coisas que você pode então anotar e tomar como base para destacar que em Cristo agora temos nova vida. A primeira que Deus nos ofereceu é uma nova vida. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8 ao 10. A segunda é que Deus te ofereceu um novo nascimento. Isso está escrito em 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3. E a terceira é que Deus te deu então um novo início. Você tem nova vida. Isso está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Então, em Cristo, nós somos libertos desse sentimento de vingança. E já entendemos que temos nova vida pelo amor de Deus. Já avançando, espero muito estar ajudando você. Se eu estou, deixa o like aí. O segundo subtópico trata então sobre o seguinte assunto: o cristão e a vingança. Como o cristão deve proceder diante desse sentimento, diante dessa ação? Sabiamente, o pastor Oséias Gomes, ele afirma que no coração do cristão não deve haver nenhum sentimento de vingança por qualquer inimigo que seja. Aquele que é cristão, aquele que é discípulo de Jesus, ele já experimenta da nova vida. E o sentimento que deve haver no seu coração é o sentimento de perdão. Não há espaço exatamente para o sentimento de vingança na vida daquele que experimentou nova vida em Cristo. Então não pode haver espaço para esse sentimento no teu coração. Outro detalhe que nós aprendemos é que o arrependimento na vida do cristão é mais poderoso do que qualquer sentimento de vingança. Porque esse arrependimento nos oferece agora nova vida para com Deus, pois ele foi oferecido por Deus, por intermédio de Cristo, por intermédio também do seu amor. Lembre-se que nós éramos filhos da ira, nós éramos alvos da vingança de Deus, mas Deus retribuiu exatamente a nossa vida através do perdão. E como servos de Cristo, nós experimentamos então esse amor. Atos capítulo 2, versículo 36. Seja boca de Deus para falar isso para a vida dos teus alunos. O cristão tem a vida diferente. Você é discípulo. Você também precisa ter a vida diferente em Cristo. O arrependimento é o primeiro passo para recebermos então a salvação. Quer ser livre do sentimento de vingança? Arrependa-se. Esse arrependimento foi oferecido por intermédio de Deus. Ele é a porta que te conduz à salvação por intermédio de Cristo. Aquele que passa pela porta do arrependimento, ele experimenta algumas experiências sensacionais. Você que passa por essa porta de nova vida, você experimenta algumas
experiências fantásticas que mudam a tua vida, que não é guiada agora mais pelo sentimento de vingança. A primeira experiência que você vai experimentar é o abandono do pecado. Efésios capítulo 5, versículo 5. Aquele que se arrepende, ele abandona o pecado. A segunda delas é o abandono do mundo. Aquele que se arrepende, ele já não é mais guiado pela filosofia desse mundo, mas é guiado por Cristo. 1 João capítulo 2, versículo 15. Ele também experimenta o abandono de si próprio, do seu próprio egoísmo para seguir a Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. O crente que experimenta o novo nascimento, ele experimenta exatamente essa experiência do abandono do diabo. Ele abandona o inimigo. Atos capítulo 26, versículo 18. Ele experimenta também uma verdadeira conversão a Deus. Lucas capítulo 1, versículo 13. Ele também experimenta uma conversão do estilo de vida. Uma pessoa que era vingativa, mas agora ela passa a ser guiada por um novo estilo de vida em Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 13. Assim, o cristão ele precisa aprender a praticar o perdão. O cristão não é guiado pelo sentimento de vingança, mas ele que se arrependeu, como você que é discípulo de Jesus, ele retribui o mal com o bem. Ele muda essa visão mundana. Você pode ler, por exemplo, Romanos capítulo 12, versículos 17 a 21. A pessoa exatamente que pratica a injustiça, ela passa a ser alvo da ira de Deus. Mas quando há perdão, essa pessoa então passa pela porta do arrependimento, ela passa a ter uma nova oportunidade em Cristo. Nós entendemos que a punição, ela agora pertence a Deus, que a vingança vem da parte do Senhor e não é aplicada por nós mesmos. Não é uma ação a ser realizada por você como discípulo de Jesus. A ação de ser um instrumento de vingança como servos de Deus era somente para o Antigo Testamento. No Novo Testamento, a partir da ótica do reino de Deus, essa ação agora da punição pertence somente ao Senhor. Como discípulos agora, somos exatamente instrumentos do perdão, instrumentos do arrependimento e do reino de Deus. Que Deus use você como boca de Deus para edificar a vida dos teus alunos. Avançando, segundo ponto da aula de hoje, trata então sobre o seguinte assunto. O amor é uma expressão natural no reino de Deus. Através da morte de Cristo no Calvário, Deus estava lidando com o pecado, estava lidando com a nossa angústia, com as nossas aflições, com os nossos sentimentos de vingança e retribuindo tudo isso por intermédio do seu amor. Nós aprendemos que através de Cristo, da sua morte morrendo em nosso lugar, todos os indivíduos do mundo têm a oportunidade de experimentar o amor de Deus. Ele que supre todas as nossas necessidades. É o amor de Deus que vai te abençoar. É a graça de Deus que usa você. O primeiro subtópico, então, do nosso segundo ponto, trata agora sobre o seguinte assunto. Virar a outra face. Gente, que palavra forte que Jesus traz para a gente. Vamos aprender a respeito disso, desse apontamento que Jesus traz para edificar você. Em sua abordagem, o pastor Oséias Gomes, o comentarista da lição, ele destaca para a gente que aquele que experimenta o amor de Deus, o perdão de Deus como cristão e agora discípulo de Jesus, como você, passa a experimentar esse amor, retribuir esse amor e passa também a experimentar o sentimento de tolerância. Aqui nós vamos aprender algumas questões importantíssimas hoje. Os ensinos de Jesus a partir da ótica do reino de Deus andam totalmente na contramão desse mundo. Esse mundo ensina que a vingança ela deve ser realizada. Aquele que aplica a vingança é forte. Mas no ensino de Jesus, aquele que aplica a vingança com as suas próprias mãos é fraco. E aquele que age pelo amor e o perdão se torna forte pela fé. Aqui há uma visão sensacional a respeito da ótica do reino de Deus para você que é discípulo de Jesus. Quando você perdoa, ao invés de aplicar a vingança,
você se torna forte na ótica do reino de Deus. Olha como é totalmente na contramão desse mundo. Portanto, o ensinamento de Jesus traz para a gente a seguinte ótica: se alguém ferir você em uma face, você deve oferecer a outra e prevalecer com tolerância e perdão, não agindo por suas próprias forças, mas reconhecendo o amor de Deus até naquele momento. Nessa qualidade da visão do reino de Deus, nós encontramos aqui esse relacionamento que Jesus nos traz como servo e mestre. Jesus também se coloca no lugar de servo e ao mesmo tempo mestre. Mateus capítulo 6, versículo 26. Jesus ele veio para fazer a vontade do Pai. Está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 5 ao 9. Ele então, na sua vida cotidiana, nos ensinou isso. Ou seja, esse ato da tolerância ensinado por Jesus não é somente palavras vazias, mas ele ensinava isso na prática, e não agir por intermédio da violência sendo praticada por suas próprias mãos. Você vai perceber isso em Efésios capítulo 5, versículos 8 ao 10. Outro detalhe bíblico que nós devemos aprender é que Cristo então demonstra que aquele que tem um coração guiado por ele gosta exatamente desse sentido de servir a sua presença. Tem muita gente que não quer entender esse sentimento de ser servo de Cristo, de servir, de se colocar em favor do outro, em agir, em tolerância. Tem muita gente que não gosta disso, mas aquele que é discípulo, ele entende o que é ser servo, porque ele deseja ser parecido com Jesus. Quando Jesus nos ensina que devemos então dar a outra face ao agressor, nós entendemos exatamente que nós não precisamos levar esse sentimento de vingança para o lado pessoal. Aqui nós aprendemos muito bem que ao invés de dar lugar ao ódio ao nosso coração, nós precisamos dar lugar ao amor de Deus que já repousa em nós, pelo fato de termos experimentado o perdão de Deus. Porque Deus nos perdoou, então eu perdoo. Essa é a ação e a visão do reino de Deus. Então a ideia aqui de dar a outra face é exatamente um ato de ser um pacificador do reino de Deus. Ou seja, aquele que é discípulo de Jesus, ele é pacificador, ele proclama a paz e ele sabe muito bem que Deus em certo tempo agirá através dessas ofensas que são aplicadas a ele. Observe muito bem a partir dessa visão, da ótica do reino de Deus, que toda vingança, toda justiça agora pertence ao Senhor e não a você. Você age como pacificador na ótica do reino de Deus. Já avançando, o segundo subtópico trata então sobre o seguinte assunto: arrastar para o tribunal. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando a respeito exatamente dessa atitude de arrastar o outro nos dias de Jesus para os tribunais, destaca que Jesus ele acaba trabalhando essa visão da lei da retaliação que era aplicada nos seus dias. E ele demonstra que a partir da ótica do reino de Deus, essa lei não pode ser aplicada através da vida dos discípulos que o seguem. Ou seja, o mestre elimina então todo o sentimento de vingança, toda a lei da retaliação. E ele passa a demonstrar agora princípios vitais a partir da ótica do reino de Deus. Primeiro é a honra. Jesus passa a demonstrar a riqueza da honra na ótica do reino de Deus. Segundo, a vontade. Jesus passa a edificar a vontade a respeito do reino de Deus. Jesus também destaca a respeito desses mesmos princípios sobre os bens inalienáveis. Aqui nós vamos perceber que Jesus destaca algo que era interpretado de maneira errada pelos fariseus. E Jesus traz essa ótica sobre o reino de Deus através desses princípios. Vamos perceber isso. Jesus ele destaca o seguinte, que mesmo que alguém te desonre, observe o princípio da honra, ferindo o teu rosto, ofereça a outra face. Os fariseus e religiosos, eles defendiam o princípio: se alguém te desonrar, você deve agir com vingança. Jesus está demonstrando, você como discípulo não pode agir com vingança, mas deve exatamente oferecer a outra face até constranger essa pessoa com a sua atitude de perdão. Outro princípio que você vai descobrir muito bem é que mesmo que alguém te obrigue a andar
retirando de você a sua vontade, Jesus demonstra que aquele que é discípulo, se for obrigado a andar 1 légua, ele anda 2, para demonstrar agora que através do perdão de Deus, da graça de Deus, a sua vida é diferente. O terceiro princípio que nós destacamos aqui, que Jesus exalta, é exatamente a questão dos bens. Jesus destaca que mesmo que alguém retire de você todas as tuas roupas, todos os teus bens, haja como verdadeiro discípulo, lhe ofereça algo mais. Aquele que é discípulo anda diferente da ótica desse mundo. Então você percebe que a lei da retaliação aqui, sendo ensinada por Jesus, demonstra que o coração do discípulo vai além do que o mundo espera, mas ele é guiado pela vontade de Deus, ele é direcionado pelo querer de Deus. Ou seja, o discípulo de Jesus, ele não paga o mal com o mal, mas o que Jesus está ensinando é que o discípulo que lhe segue paga o mal com o bem. E ele demonstra exatamente isso em suas reações. Segundo o pastor Osiel Gomes, ele destaca para a gente que os ensinos de Jesus procuram demonstrar exatamente que o discípulo ele não age sendo guiado por batalhas que vão levá-los a tribunais, que vão levá-los exatamente nessa visão de buscar exatamente a vingança. Mas o verdadeiro discípulo de Jesus, ele age pela graça de Deus, ele age pelo querer de Deus. Ele age demonstrando que nós nunca devemos nos negar a oferecer, nunca devemos nos negar a dar, sendo guiados então pelo princípio da lei de Moisés. Em Deuteronômio capítulo 15, versículos 7 ao 11, onde o próprio Moisés incentivava que nós devemos oferecer algo mais. Jesus pega aquela lei, traz exatamente para o seu tempo e demonstra que o discípulo deve ir além, que o verdadeiro discípulo deve oferecer o melhor, para a glória de Deus. Eu espero estar te ajudando. O terceiro subtópico aqui do nosso segundo ponto trata então sobre o seguinte assunto: obrigar a fazer algo. Para Osiel Gomes, o cristão não deve agir fazendo as coisas por obrigação, mas a partir do momento que ele se torna discípulo de Jesus, ele deve realizar tudo para a glória de Deus. Você deve realizar tudo para a glória de Deus. Com autoridade, nós vamos aprender a partir da Bíblia que nós somos servos de Cristo e a partir dessa autoridade que Deus nos dá, nós devemos realizar tudo então para a glória de Deus. À medida em que você, como crente em Jesus, passa a crescer nessa nova vida com Cristo, você descobre então diversas maneiras de experimentar, de ser abençoado a partir da ótica do reino de Deus, nesse relacionamento com Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 17. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Você também percebe que aquele que tem uma nova vida com Jesus, ele experimenta esse novo relacionamento de duas maneiras distintas. A primeira maneira é como ele reconhece Cristo como Salvador. Ele passa a descobrir agora que quando ele aceita Jesus, Jesus é para ele o seu Salvador. Então, a partir da ótica do reino de Deus, esse é o primeiro relacionamento que você tem quando você reconhece Jesus como seu Salvador. Só que a partir do momento em que você vai crescendo com Cristo, amadurecendo na fé, crescendo então na ótica do reino de Deus, você passa a ter o segundo relacionamento, reconhecendo agora Jesus como Senhor. E esse relacionamento de Senhor, ele passa a partir desse momento, desse conhecimento que nós temos agora com essa vida eterna em Cristo. E tendo esse conhecimento, nós chegamos mais perto de Cristo. Por intermédio dessa visão do reino de Deus, nós reconhecemos Jesus como Senhor e Pai também no Novo Testamento. E por isso que agora no reino de Deus, nós temos esse relacionamento profundo com Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Desse modo, a partir da luz do reino de Deus, da ótica do reino de Deus, nós somos criados nesse novo relacionamento com Jesus. Descobrimos agora que nós temos uma nova vida com Cristo. E nessa nova vida, nós entendemos então que passamos a ser guiados pela ótica do reino de Deus, que nos coloca então em ordem, em paz com as coisas divinas. Então tudo que fazemos
deve ser feito para a glória de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 9, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Entenda isso. Deixa Deus te usar na escola bíblica e fale sobre isso com os teus alunos. O quarto subtópico trata então sobre o seguinte assunto, já avançando nesse segundo ponto. Fazer alguma coisa por alguém, é essa a visão do quarto subtópico. Segundo o pastor Osiel Gomes, o comentarista da lição, ele traz essa perspectiva bem interessante. Que o cristão, ele agora demonstra o seu relacionamento com Jesus a partir do momento em que seu coração desperta o amor pelo próximo, ou seja, desperta esse amor, esse impacto pelo sofrimento do outro também. Nós passamos a nos importar com o outro. Jesus, ele destaca para a gente que o reino de Deus é um reino que levanta exatamente servos. Jesus, ele se comportou como servo desse reino, estando aqui conosco. E esse exemplo, então, deve ser seguido por nós que somos discípulos dele. João capítulo 13, versículo 13 ao 15. Jesus, então, toma sobre si uma toalha, ele sendo o Senhor, ele faz uma atitude de servo ao lavar os pés dos discípulos. O pastor Hernandes Dias Lopes destaca a seguinte perspectiva a partir desse texto que nós estamos estudando com você. Que os rabinos, eles alteraram a lei, alteraram o mandamento, destacando exatamente que aquele que deveria seguir a lei, ele deveria então agir em ação vingativa, odiando também os seus inimigos. Isso está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 43. Jesus pega isso, essa interpretação má e errônea, e ele destaca agora, repudiando essa interpretação rabínica, demonstrando algumas lições para os seus discípulos. Você pode pegar aí Mateus capítulo 5, 44. Você vai perceber que Jesus traz algumas lições que nós precisamos entender a partir da visão do reino de Deus. A primeira delas é que Jesus traz para nós agora uma ordem. Mateus 5, 43 e 44. Em vez de odiar os nossos inimigos, nós devemos amar a eles. Observe o que a Bíblia diz. Nós devemos amá-los e, ao mesmo tempo, orar por eles. Então, Jesus traz uma ordem. Em vez de odiar, você deve amar e orar por eles. A segunda perspectiva que Jesus traz para a gente é uma condição. Mateus capítulo 5, versículo 45. A única maneira de nós sermos identificados como servos de Deus, filhos de Deus, discípulos de Cristo, é através do nosso caráter. Observe muito bem, esse caráter demonstrado exatamente pelo amor de Deus. Não retribuímos o mal com o mal, mas o mal agora com o bem. Devemos amar os nossos inimigos, isso é uma ação. Outra característica que Jesus traz para a gente, e nós precisamos aprender como seus discípulos, em terceiro lugar, está em Mateus capítulo 5, 46 e 47, que Jesus destaca agora uma recompensa para aquele que age como discípulo, que nós devemos não agir como os publicanos, que só amavam aqueles que retribuíam esse amor, mas nós devemos agir como discípulos. Devemos retribuir e demonstrar esse amor até mesmo para aqueles que nos odeiam. E isso demonstra que nós devemos ir além, porque nós seremos recompensados por Deus. Em quarto lugar, nós precisamos entender também que é um desafio que Cristo traz para a gente. Mateus capítulo 5, versículo 48. Ao invés de imitarmos os publicanos e os gentios, nós deveríamos imitar a Deus, sendo perfeito como Deus nos ama. Observe que eu iniciei a aula dizendo para você a respeito do grande amor de Deus, falando aqui a respeito do amor de Deus através de Cristo. Então Jesus demonstra esse amor agora nos desafiando a amar também, sendo imitadores de Deus nessa perfeição na prática do amor. Gente, que Deus use você, que você seja um instrumento na escola bíblica dominical da tua igreja, que teus alunos sejam impactados por Jesus. Já avançando, o terceiro e último ponto, trata agora sobre o seguinte assunto: buscando a perfeição em Cristo. A cruz é o ponto central da experiência do amor de Deus com a humanidade. Desde o primeiro homem até agora, todos nós fomos alcançados pela cruz. Cristo morreu por nossos pecados na cruz do Calvário. Ele saciou a justiça, a vingança de Deus, a ira de Deus,
por intermédio do amor de Deus para conosco. Daquela ocasião em diante, nós agora experimentamos o amor de Deus por intermédio da fé em Jesus. Você é crente por causa da fé. Olhando exatamente para a cruz, nós descobrimos agora os princípios desse amor de Deus em nós. E a partir dessa ótica, nós nos tornamos discípulos, sendo guiados agora pela visão do reino. O primeiro subtópico destaca para a gente uma justiça mais elevada. Esse reino, então, tem uma justiça mais elevada, é diferente da justiça dos fariseus, diferente da justiça dos publicanos. Jesus traz uma ótica do reino sensacional para quem é discípulo dele, como você. O pastor Osiel Gomes destaca a partir da leitura de Mateus capítulo 5, 43 ao 48, que é a base da leitura bíblica de hoje. Ele destaca que nós não devemos realizar uma atitude má contra aqueles que praticam o mal conosco. A cruz é exatamente esse exemplo. Na cruz, a justiça de Deus, a ira de Deus foi saciada por intermédio do amor. A partir da cruz, nós encontramos aqui algo sensacional. Nós estávamos sendo julgados, mas na cruz de Cristo nós experimentamos o amor de Deus. Você, gente boa, experimentou o amor de Deus na cruz do Calvário. Experimentou a graça de Deus ao invés da vingança e ira de Deus ali. O derramamento de sangue de Cristo saciou toda a ira de Deus. E agora em Cristo nós experimentamos esse amor porque Jesus morreu no nosso lugar. Somos comprados por Deus. Não estamos em Cristo porque merecemos, mas porque Ele nos amou primeiro. Segundo Warren Wiersbe, em seu comentário, ele destaca alguns motivos aqui interessantes sobre a justiça do reino de Deus ser mais elevada e ser ensinadas também para os seus discípulos. A partir do momento que nós experimentamos a salvação em Cristo por intermédio da cruz, nós passamos a conhecer a justiça que é mais elevada. Primeiro, o amor, ele é exatamente um sinal da maturidade que nós somos filhos de Deus. Porque nós experimentamos o amor de Deus na cruz, esse amor agora sendo aplicado por você é sinal da maturidade cristã no teu coração, porque você experimenta esse amor por intermédio de Cristo. Segundo, é importante a gente entender que essa visão também é divina, porque o Pai compartilha conosco as coisas boas, as dádivas de Deus, a graça de Deus, e Ele demonstra também todos os dons para conosco. Isso é muita graça de Deus, é muita herança que Deus estabelece para a gente. Terceiro, é também um testemunho. A justiça de Deus é um testemunho do amor de Deus, e é um testemunho também que nós somos discípulos de Cristo. Somos conhecidos por compartilhar esse amor, trabalhando exatamente na contramão desse mundo. Aqui você entende que você em Cristo é nova criatura. Experimenta isso, experimenta essa verdadeira justiça e que o Espírito de Deus fale através do teu coração. Já avançando, segundo subtópico, destaca agora o amor é mais perfeito. Para o pastor Osiel Gomes, o amor de Deus é demonstrado exatamente como essa visão mais que perfeita e satisfeita também, porque ele é derramado por Deus em nós. É a ação de Deus em nós. Pelo fato de Deus ser tão santo, tão reto, poderoso, somente o pecado nos afasta dele. E pelo fato do pecado ter nos afastado de Deus, Deus providenciou, antes mesmo que isso acontecesse, a salvação através de Cristo. E através dessa sentença do amor, nós encontramos agora essa nova vida em Jesus. Gente boa, você experimentou o amor de Deus por intermédio de Cristo. Jesus habita em você. Guarda isso no teu coração. Portanto, a morte de Cristo, ela traz para a gente algo interessante. Deus não sofreu apenas por nossos pecados, mas Ele morreu em nosso lugar também. Nós fomos comprados por Cristo. Nós que éramos imperfeitos, nos tornamos perfeitos por intermédio do amor de Deus, e agora caminhamos nessa perfeição, buscando ainda mais essa perfeição para sermos semelhantes a Deus, semelhantes ao próprio desejo de Deus na prática do amor. Deus tem para nós um novo relacionamento por intermédio da cruz. A cruz agora demonstra que esse amor é sensacional. Primeiro, Deus ele nos torna aceitáveis diante desse amor por intermédio da cruz.
Isso está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Segundo, nós recebemos o perdão de Deus através da cruz. Isso está em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Terceiro, nós nos tornamos membros da família de Deus por intermédio de Cristo. Você é filho de Deus por causa de Cristo, por causa da cruz. Hebreus, capítulo 2, versículo 11 e 12. Gente, que Deus em Cristo use você. Último subtópico destaca, então, o seguinte argumento para a gente: perfeitos como o Pai. Para a gente finalizar agora, nós estamos observando a partir da ótica do pastor Osiel Gomes, que na nossa caminhada cristã, nós precisamos muito bem sermos perfeitos como o Pai. Existem comentaristas bíblicos que destacam aqui que essa palavra perfeição não foi traduzida coerentemente, porque nós nunca vamos conseguir ser perfeitos como Deus. Mas a partir da ótica do comentarista da lição, e eu vou pegar essa ótica, nós precisamos entender que esse caminho da perfeição é demonstrado por Cristo. Isso quer dizer que nós devemos ser parecidos com Jesus. É nesse sentido aqui, ou seja, o sentido da aula destaca que nós devemos ser parecidos com Jesus ao invés de sermos inimigos de Deus. Portanto, essa ideia de perfeitos é demonstrar a gentileza do amor de Deus, a graça de Deus, ao invés de sermos guiados pelo sentido ou sentimento da vingança. Eu espero muito que Deus use você na Escola Bíblica Dominical em Cristo Jesus. Que essa aula possa ter edificado a tua vida. Se edificou, deixa teu comentário aí. Eu espero, pessoal, que essa aula possa ter edificado você. Que Deus em Cristo coloque exatamente esse sentimento de salvação, do amor de Deus no teu coração, ao invés do sentimento da vingança. Se eu ajudei você, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também. Ô, gente boa, acompanha o nosso Ministério Pastoral, não vai te custar nada. Aproveita, segue a gente lá, vou ficar muito feliz em ver você com a gente. Tira uma foto, tem muita gente que faz isso. Eu vou ter o carinho de repostar também lá na nossa rede social em Cristo Jesus. E você que está afastado de Cristo, precisa sim experimentar esse amor de Deus. Chegou a hora. Aceite a Jesus como seu Salvador. Já tem pessoas aceitando a Cristo aqui no canal e eu fico muito feliz com isso. Você pode deixar o teu comentário aí abaixo dizendo: eu quero Jesus, eu vou orar por você, estamos orando por você. Você pode também utilizar o teu celular com leitor de QR Code, nós vamos interceder por sua vida. Estamos aqui exatamente trazendo a visão do reino de Deus para que você se aproxime de Cristo e nós vamos orar por você, interceder por você em Jesus. Como dica de leitura, eu quero trazer para vocês alguns textos que podem edificar você, te ajudando a crescer em Jesus. Primeiro texto é o texto do pastor Osiel Gomes. Você encontra esse material na editora CPAD. Entra no site, gente. Compra esse material, vale muito a pena para você crescer em Jesus e também para que você possa aí edificar a tua vida crescendo diante do Senhor, aprendendo um pouco mais na escola bíblica. Quero indicar para você também o texto do Dietrich Bonhoeffer, O Discipulado. Esse material é sensacional, da editora Mundo Cristão, vai te ajudar muito também. Outro texto que eu quero indicar para você é do John Stott, O Discípulo Radical. Esse texto é da editora Ultimato, vale muito a pena para você que gosta de estudar um pouco mais sobre a visão e ótica do reino de Deus. E outro texto que eu quero indicar para você é do N.T. Wright. Esse material é sensacional, simplesmente cristão, material muito legal para edificar a tua vida em Cristo. Eu te aguardo por aqui na lição de número 8, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: sendo verdadeiros. Até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.